a ideia, não é, de automóvel, né, a ideia de veículos automotores, né, por si só, ela produz uma certa distorção. Não é? É preciso pensar que os veículos automotores não são tapetes mágicos. Né? Quer dizer, os veículos automotores, eles têm um condutor. Né? E eles são automotores na medida em que eles têm esse condutor. Né? Um condutor humano, né? Que guia o veículo, não é? Numa situação eminentemente dialógica. Né? Dirigir um veículo, conduzir um veículo, é um processo eminentemente dialógico, é um processo eminentemente ativo, é um processo eminentemente fenomenológico existencial. Né? É importante caracterizar desse jeito, porque, em particular, guiar um veículo não acontece no modo acontecido de nós sermos. Acontece como acontecer, né? Se dá como acontecer no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? E, na medida em que se dá como acontecer no modo fenomenológico existencial de nós sermos, dá-se como ação, não é? Como fenomenológica da ação, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Especificamente no modo fenomenológico existencial de nós sermos. Ora, isso quer dizer que a ação de conduzir um veículo, né, fenomenológica, ontológica, né, ela se dá eminentemente, né, como dialógica. Né? E aí nós temos muito que aprofundar uma compreensão da dialógica, e em específico a dialógica no trânsito. Né? Porque o trânsito de veículos automotores, né? Veículos automotores conduzidos por um condutor humano, né? É eminentemente uma dialógica, uma sutil dialógica, né? Mas eminentemente, essencialmente uma dialógica. O trânsito é uma dialógica. Né? E em sendo uma dialógica, é eminentemente ativa. Né? É mais ou menos como participar de uma partida de voleibol, por exemplo, ou como participar de uma partida de tênis. Né? A ação é fenomenológica e pontual, numa instantaneidade momentânea. Né? Eu não posso, por exemplo, me predeterminar para participar de uma partida de vôlei, né? Porque os adversários o tempo todo vão tratar de jogar a bola num lugar onde eu vou ser convocado a agir. Eu vou ser provocado, eu vou ser convocado à ação. Né? Em interação, inclusive, com esses adversários ou com esses companheiros de jogo. Né? Quer dizer, e nessa convocação à ação, eu estou eminentemente no âmbito de uma dialógica. Né? No trânsito, do mesmo jeito, o condutor de veículos, né, ele conduz o veículo no âmbito de uma dialógica. Né? E a dialógica se dá na relação com o humano, na relação com a natureza não humana e, eventualmente, na relação com o sagrado. Né? O trânsito de veículos, ele se dá como dialógica nesses vários âmbitos, nessas várias esferas da dialógica. A dialógica da relação com parceiros humanos, a dialógica da relação com a natureza não humana e, eventualmente, a dialógica com o sagrado. Né? Mas guiar um veículo, né, é um processo eminentemente dialógico. Né? E como numa partida de tênis, como numa partida de vôlei, né, a dialógica, a relação dialógica pressupõe uma contínua provocação à ação, uma contínua convocação
a ação. Né? E na dialógica, eu estou convocado, eu estou provocado a agir sintônica e sincronicamente, né? Com alteridades, com aquilo que é outro, aquilo que não sou eu, aquilo que é outro. Né? E eu estou continuamente convocado, eu estou continuamente provocado à ação, à interação, né, com outros, com alteridades. Né? Quer dizer, e nessa interação com outros, eu sou convocado a responder. Né? Eu sou convocado a vocalizar. Eu sou convocado. Eu sou provocado. Né? No sentido de que eu sou provocado à ação. Eu sou convocado à ação. Né? E essa ação é resposta aos outros, é resposta aos diferentes, é resposta à alteridade. Alteridade é aquilo que é outro. Outros que são da esfera do humano, outros que são da esfera do não humano, da natureza não humana, da natureza do mundo material, né? Outros que são, eventualmente, da esfera do sagrado. Né? Mas sempre na dialógica eu vocalizo, eu ajo, né? Num ambiente de provocação, num ambiente de convocação, né? Nesse sentido, provocação nesse sentido. Né? E essa resposta, né, sintônica e sincrônica, né, é o estabelecimento da minha responsabilidade. Né? É o responder enquanto responsabilidade. Né? Quer dizer, é uma vocalização, é uma resposta, né, que põe a realidade, né, que põe a realidade física, a realidade material e a realidade psicológica, né, como resposta. A provocação, a convocação, a resposta da minha responsabilidade. Né? Então, responsáveis, os condutores, o trânsito flui. Né? O trânsito, né, se processa segundo os códigos, né? Segundo a segurança do trânsito, né? Segundo a perícia do trânsito, a habilidade do trânsito. Né? Incapazes de responder, ou respondendo precariamente, os condutores dos veículos, né? Existe a irresponsabilidade. Né? E essa é a grande questão. Né? Quer dizer, os grandes provocadores no trânsito são irresponsáveis. São os irresponsáveis do trânsito. Né? Mas por mais que seja importante, né, pensarmos a irresponsabilidade e a responsabilidade de um ponto de vista moral, né, nós não estamos falando aqui do ponto de vista moral. Né? Nós estamos falando em responsabilidade e irresponsabilidade de um ponto de vista ético. Né? No âmbito da dialógica, né, a dialógica é uma ética, a ética é aquele modo de sermos e aquele modo de vermos, né, mais recôndito que fundamenta todo o nosso ser no mundo, né, que orienta todo o nosso ser no mundo como vivência mais íntima de nós próprios. Né? A dialógica é eminentemente uma ética. Né? Responder dialogicamente, de um modo sintônico, de um modo sincrônico, de um modo sinérgico, né, é participar responsavelmente na dialógica, na ética que é a dialógica. Né? Ser incapaz, ser inepto, né, para responder sintônica, sincrônica, sinergicamente no âmbito da dialógica, no âmbito da dialógica do trânsito, caracteriza
a irresponsabilidade. Né? E uma irresponsabilidade não tanto do ponto de vista moral, o ponto de vista moral é importante, mas aqui não estamos nos referindo a ele em específico, né? Mas principalmente do ponto de vista ético, de participação na convocação e na provocação para a dialógica. No caso, a dialógica do trânsito. Quer dizer, quando o condutor do veículo, né, é inepto, é incapaz para a dialógica, né, ele é um irresponsável do ponto de vista ético, né, do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista ético, de participação na ética da dialógica do trânsito. Né? E aí ele é uma bomba. Né? Quer dizer, quando ele não participa da dialógica, né, da convocação e da provocação dialógica do trânsito, no qual, de uma forma alienada, ele faz parte, né, ele está pronto para produzir catástrofes, porque ele não considera a diferença, ele não considera o outro como diferente, né? Ele não considera a outridade do outro, quer seja o outro humano, quer seja o outro não humano, quer seja o outro material, quer seja o outro sagrado, né? Ele não considera o outro, né? E porque ele não considera o outro, não do ponto de vista moral, né? Mas especificamente do ponto de vista ético, né? Do ponto de vista da compreensão e da cognição da outridade do outro, da interação com a outridade do outro. Né? E porque ele não considera o outro, é que ele pode, por exemplo, subir num ponto de ônibus e matar 10 ou 12 pessoas e ferir não sei quantas mais. Né? É que ele pode atropelar um pedestre, né, na calçada ou na faixa de pedestre. Né? Não é necessariamente porque ele é mau. Né? Não é necessariamente porque ele é mau. Né? Mas simplesmente ele é um irresponsável no sentido ético do termo, no sentido dialógico do termo, não no sentido moral, né? No sentido ético do termo. Né? Ele é irresponsável no sentido moral também, né? Mas é preciso localizar, né, que a irresponsabilidade dele adentra o lugar da competência dele, o lugar da perícia dele para ser um condutor de veículo no trânsito, que é este lugar ético da participação na dialógica com outros, com diferentes. Ele é inepto para se relacionar com a diferença. Ele é incapaz de se relacionar com a diferença. Né? E enquanto ele é incapaz de se relacionar com a diferença, ele colide com a diferença. Né? Ele atropela a diferença. Ele massacra a diferença. Né? Simplesmente porque ele é inepto, ele é irresponsável para a dialógica eminentemente que caracteriza o fluxo do trânsito. Né? Quer dizer, então, é preciso, né, e é muito importante que nós possamos caracterizar esse lugar da irresponsabilidade no trânsito. Né? Esse lugar que não é um lugar moral, mas que, sobretudo, é um lugar ético. Né? Independente da importância do aspecto moral, né? Mas que não se resume ao aspecto moral. Quer dizer, o sujeito pode ser muito moral no trânsito e ser irresponsável do ponto de vista ético. Então é preciso caracterizar esse lugar da ética, que é o lugar da vivência fenomenológica, da vivência dialógica, da vivência da ação. Né? Inúmeros fatores, né, contribuem para essa irresponsabilidade ética, para a dialógica no trânsito. Né? O álcool é, sem dúvida, o maior deles. Né? Quer dizer, o álcool coloca o indivíduo numa situação inteiramente incompetente para a dialógica no trânsito.
para ser responsável na dialógica no trânsito. O álcool e dirigir alcoolizado, né, além de infringir a moral profundamente, as leis, evidentemente, e a moral profundamente, né, incapacita para responsabilidade ética ao nível da vivência da ação, né, ao nível da dialógica da ação no trânsito. Né? Mas não só o álcool, né? Inúmeros outros elementos contribuem para essa condição de irresponsabilidade ética para a dialógica no trânsito. Né? Dentre eles, por exemplo, nós podemos ver, né, o preconceito da superioridade, né, no trânsito. O preconceito da superioridade, o preconceito senhorial no trânsito, né? Quer dizer, aquele que te coloca numa posição não de ator, mas de um sujeito, né, senhorial. Né? E essa postura condiciona toda a percepção, essa postura condiciona toda a possibilidade da vivência, essa postura prejudica, né, a vivência específica do modo ontológico de sermos, da dialógica do trânsito, o modo fenomenológico e existencial de nós sermos, da dialógica no trânsito. Né? Porque é como se você, enquanto senhor, entrasse num foguete. Né? E o foguete vai navegar pelo espaço. Né? E no espaço sideral não existem outros carros, não existem calçadas, né? Não existem pessoas, não existem animais, não existem muros, né? Não existem casas. Né? Quer dizer, então quando há um tingimento da consciência por um complexo senhorial desse tipo, né? Quer seja em pessoas ricas e quer seja eventualmente em pessoas menos ricas. Né? Quer dizer, esse complexo senhorial, esse modo preconceitual de comportamento que se dá no modo de sermos não fenomenológico prejudica a vivência da dialógica do trânsito. Né? Com o complexo senhorial, o indivíduo é incompetente, irresponsável para a dialógica no trânsito. E ele pode ser uma bomba prestes a explodir com consequências para outros muito graves. Né? Que passam pelo ferimento e pela morte. Né? Quer dizer, então, essa irresponsabilidade para a dialógica no trânsito é um dos principais fatores do trânsito irresponsável e de tamanha destruição que caracteriza o processo do fluxo do trânsito entre nós. Né? Todo o processo de catástrofes que nós vivemos cotidianamente no trânsito partem fundamentalmente não só de uma infringência legal, não só de uma infringência moral, né, que são por si só infringências muito graves, mas de uma irresponsabilidade ética para a vivência fenomenológica. Para a vivência fenomenológica, existencial e dialógica, né, que é imprescindível para a condução de veículos e para o fluxo seguro do trânsito de veículos automotores conduzidos por pessoas que são humanas, né? E que legalmente, moralmente, estão obrigadas a serem competentes e responsáveis, tanto moralmente, tanto legalmente, como eticamente, né? Como em termos do modo como vivenciam a dialógica do trânsito, a dialógica de conduzir um veículo que é automotor apenas na medida que é guiado por um agente humano.